confira o que tem sido feito pelos pesquisadores da UFOP durante este período de quarentena. Oi, gente, tudo bem? Olá. Olá. Hoje a gente tem aqui como convidado para os nossos diálogos o professor Frederico Ferri. Ele é mestre em Direito pela PUC, professor universitário e procurador do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente saber como andam essas questões, todas essas questões difíceis diante da pandemia, como anda essa relação dos médicos e seus pacientes, enfim, qual é esse novo modelo, né, essa nova situação diante da pandemia. Fred, super bem-vindo. Olá, pessoal, é um prazer imenso dividir com vocês esse momento, né, o Diálogos, que já está tão famoso, né, muitas pessoas têm elogiado essa forma de debate que vocês criaram, né, é um prazer estar com pessoas tão queridas, né, o Bruno desde a graduação, lá no NAP, né, Bruno? Quando a gente discutia já algumas questões, eu me lembro de tratar de responsabilidade criminal da pessoa jurídica na lei de crimes ambientais. Né? Isso mesmo. A Yara, né, já tive o prazer de participar de obras coordenadas por ela, de palestras, né, dividimos palestras recentemente lá na Universidade Federal de Lavras, e a Fatinha dispensa comentários, né? É uma referência para mim acadêmica, né? Já entrei na fila de adoção, né? Eu quero também ser reconhecido, né? Como que ela seja minha mãe afetiva acadêmica, né? A Yara Sócio-afetiva acadêmica, né? A Yara já tem esse reconhecimento e eu já estou na fila, espero conseguir em breve. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Ah, Fredinho, você está no nosso coração. Só falta chegar na PUC logo para fazer seu doutorado, né? Enquanto isso, a gente vai batendo um papinho com você aqui sobre essas questões, porque eu acho que você tem tido um papel muito relevante no Conselho Regional de Medicina como procurador, é uma pessoa muito reconhecida, e eu gostaria que você começasse a falar sobre isso, assim, para nós um pouco. Como é que tem sido esse papel do CFM, do CRM, principalmente, né? Aqui, já que você tem esse contato, nesse apoio aos médicos, aos profissionais da medicina? É importante a gente, logo no início, definir o papel tanto do Conselho Federal de Medicina quanto dos conselhos regionais, porque às vezes as pessoas até não sabem efetivamente qual é essa função do Conselho. Né? O papel do Conselho, efetivamente, é defender a sociedade de médicos que atuam de maneira antiética. E nesse sentido, o Conselho ele vai julgar e processar eticamente os médicos sobre essa perspectiva ética. Mas, ao mesmo tempo, os conselhos também têm esse papel de orientar, né, os médicos, esse caráter pedagógico de orientar os médicos, e nessa situação que a gente está vivenciando da pandemia, os conselhos eles têm, de uma maneira bastante efetiva, tentado dar suporte aos médicos nas mais diversas dúvidas que a gente tem vivenciado, né, do tipo uso do EPI, a obrigatoriedade ou não do atendimento quando esse médico não tem o EPI adequado, as questões que envolvem a própria telemedicina, né, há muitas dúvidas ainda, a resolução de 2002 que está em vigor, ela é muito simplória, a lei que foi publicada recentemente também, ela é muito rasa. Então, os médicos têm muitas dúvidas como na prática realizarem, né, a telemedicina. Questões que dizem respeito à prescrição de medicamentos, né, em especial a cloroquina. Então, o papel dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Medicina é tentar orientar esses médicos dentro das normas éticas, né, dentro dos limites da ética, permitir que eles, obviamente, atendam a população, mas, ao mesmo tempo, preservem a sua integridade física, a sua integridade mental. A gente tem percebido uma pressão muito grande, né? Eu enquanto advogado do CRM de Minas, acabo recebendo muitas demandas, muitas perguntas, né? E algo que tem me chamado muita atenção
é a ansiedade e a preocupação que os médicos têm, não só em atender os pacientes de maneira adequada, mas em relação à sua própria responsabilidade, especialmente do ponto de vista ético, do ponto de vista criminal e do ponto de vista civil, no sentido de que, olha, se eu praticar determinada conduta, eu serei penalizado, né? Então, isso é uma preocupação muito grande. Então, o médico, ele literalmente está nesse fogo cruzado. De um lado, ele tem a obrigatoriedade de atender, de outro, ele tem que preservar a sua integridade mental e física e ter uma preocupação a posteriori, talvez, de uma eventual responsabilização. Então, eu tenho percebido uma ansiedade muito grande por parte dos médicos, né, nessa pandemia que a gente tem vivenciado. Fred, eu tenho, escutando, né, as suas falas, eu fico pensando muito na questão das autonomias, né? Tanto do médico, eu acho que esse auxílio que ele busca no CRM, no caso aqui, né, da sua atuação, é justamente para fundamentar o exercício dessas autonomias do próprio médico, né? Mas eu também fico pensando se em época de pandemia nós não temos que pensar e como que, eu queria te ouvir sobre como que o Conselho Regional de Medicina tem orientado os médicos acerca da autonomia deles, mas também da autonomia dos pacientes, né? Eu acho que é importante a gente compreender que por mais que nós estejamos num momento complicado, né, diferente, que ninguém nunca viveu uma situação como essa, existem alguns princípios bioéticos e biojurídicos, como o princípio da autonomia, que devem ser resguardados. Como é que você tem visto isso, sob o ponto de vista do que vem sendo consultado lá ao CRM? De fato, há uma construção, tanto do Conselho Federal de Medicina quanto dos conselhos regionais, já há algum tempo, e a gente percebe isso pelo Código de Ética Médica e pela grande maioria das resoluções, de que deve-se tentar conciliar os interesses tanto do médico, né, a autonomia do médico no exercício da sua profissão, como o respeito à autonomia do paciente. E é interessante você citar isso. Eu tenho percebido que alguns médicos têm entendido que esse momento da pandemia que a gente está vivenciando, em tese, estaria retirando ou pelo menos relativizando um pouco o direito do paciente. E de maneira nenhuma, né, essa relação entre o médico e o paciente, ela continua sendo construída a partir desse diálogo, especialmente nesse momento tão excepcional que a gente está vivendo. O diálogo entre o médico e o paciente é essencial para que o paciente possa, naquelas situações em que tenha discernimento, possa tomar as suas decisões. Por mais que essas decisões, num primeiro momento, causem um certo desconforto no médico, que alguns deles ainda têm aquela construção de que eu tenho que fazer tudo para alcançar o bem-estar do meu paciente, mas por vezes o paciente pode simplesmente querer abrir mão desse direito. Outro dia, só para exemplificar, né, eu recebi uma pergunta na qual o médico estava receoso de atender à vontade de uma paciente que tinha já sintomas da Covid-19, não havia ainda a confirmação do diagnóstico, mas que já tinha manifestado de pronto que não gostaria de ir para a UTI, de se utilizar de respirador, por uma questão pessoal. Então o médico ficou muito, muito inseguro com essa situação, partindo desse pressuposto de que a gente vive a pandemia em tese seria um momento de exceção. Mas eu disse para ele, não, doutor, da mesma forma o senhor vai ter que explicar para ela quais são as consequências, verificar se ela tem discernimento, se ela tem capacidade para entender as decisões, os efeitos da sua decisão, e a partir daí o senhor vai ter que respeitar essa decisão da paciente, obviamente fazendo um registro, né, no prontuário, né, desse diálogo que você construiu para ela, até para que isso traga uma segurança tanto para você, enquanto profissional, quanto para ela, e uma eventual discussão, se vier, isso tudo está muito bem documentado. Então, de fato, alguns médicos têm entendido, né, e os regionais, os conselhos regionais do CFM, estão mantendo esse direcionamento de que o diálogo com o paciente continua
da mesma forma sendo importante, independentemente do momento que a gente vivencia. Sim, isso é bem interessante e muito importante destacar mesmo essa questão das autonomias. Mas, Fred, eu vi que houve esse ano a publicação da resolução 2271 sobre as UTIs, que define, na verdade, a UTI, a unidade de cuidado intermediário, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do processo de construção dessa resolução e de como que essa resolução se é coordenada com aquela outra resolução que fala sobre os critérios de admissão e alta em UTI, que era que é a resolução 2156 de 2016. Apenas para a gente situar mesmo essas duas resoluções e dizer assim como que elas agora se contextualizam na pandemia. É importante você trazer esse questionamento, Bruno, porque não obstante essa resolução, a 2271, ter sido publicada durante, né, esse estado de pandemia que a gente vivencia, ela foi construída antes. Então, é importante a gente fazer a leitura dessa resolução à luz do momento anterior à pandemia. Porque algumas pessoas têm entendido, pelo fato dela ter sido publicada recentemente, que ela se adequaria estritamente para o atendimento, né, em UTIs durante o processo da pandemia. É óbvio que ela não deixa de ser uma referência, né, por conta do funcionamento, dos requisitos obrigatórios e etc., mas a gente tem que fazer uma leitura com certas ressalvas, porque ela não foi construída especificamente para a pandemia, apesar de ser útil, né, por conta de tudo que a gente está vivenciando, pelo fato, né, de grande parte das UTIs estar sendo utilizadas, algumas já 100%, dependendo da cidade e do estado. Né? Então, tanto a resolução anterior quanto essa, óbvio que elas se comunicam, elas se complementam, mas deixar claro que ambas não foram construídas especificamente para tratar da pandemia, não obstante, sejam importantes, né, devem ser lidas nessa situação, com, obviamente, algumas ressalvas por conta da peculiaridade do momento que a gente vivencia. Sim, só para completar, o que você acha daqueles critérios de admissão e alta de UTI como critérios para priorização hoje de leitos, caso haja realmente, né, todo esse grande número de demandas aqui em Minas Gerais e que com isso a gente venha a beirar o colapso do sistema de saúde. Você acha que esses critérios eles seriam importantes, então, para os hospitais adotarem como medida de priorização de leito? Bruno, eu acho que eles são importantes, né, como uma referência, mas eu tenho um pouco de receio de se adotar estritamente o que está ali previsto, na medida, primeiro, das diversas realidades que a gente está vivenciando, dependendo do estado. Eu não posso usar a mesma regra, vamos dizer assim, lá para o estado do Amazonas e para o estado de Minas Gerais, porque as peculiaridades são muito distintas. Eu acho que, como referência, talvez seja importante, mas não como efetivamente a regra a ser adotada durante a pandemia. Talvez fosse uma boa ideia o CFM talvez trazer algumas regras específicas, né, modificando essa resolução ou trazendo uma outra com critérios talvez um pouco mais objetivos, porque a grande discussão, ou uma das grandes discussões que a gente tem vivenciado, é justamente a falta de leitos, ou o número de leitos é menor do que o quantitativo de pacientes. E aí, aquela velha escolha de Sofia pode se apresentar, pode não, já está se apresentando, né?
Então, talvez seja o momento, tanto do CFM, quanto das entidades médicas, da sociedade, tentarem criar alguns protocolos um pouco mais definidos, não obstante essas peculiaridades. Então, essas resoluções eu acho que são uma referência, mas eu tenho um pouco de receio de elegê-las como a forma absoluta para a resolução desses problemas por conta desse momento que a gente vivencia. Perfeito, eu acho que é muito bom, né? Falamos junto, né, Bruno? Isso. Mas realmente, Fred, existe uma possibilidade de a gente pensar em diretrizes, né, num esquema hermenêutico para essa utilização, mas isso não pode ser absoluto. Talvez até, já que o Bruno tinha mencionado a resolução de 2016 do acesso às UTIs, né, tem lá o artigo 6º, o artigo 9º, se não me engano, né, Yara? Acho que nós chegamos a falar do artigo 9º, que fala da não discriminação. Em qualquer situação e tudo mais, talvez uma releitura daquele artigo 6º como critério, né, porque foi feito no momento na verdade, de uma situação ordinária e não extraordinária, e talvez o CFM pudesse utilizar a mesma resolução, né, para essas questões extraordinárias, mas com uma releitura ou com alguns pontos mais específicos, né? Pensando na sua fala, me veio essa questão. Mas o que eu queria trabalhar aqui com você é puxar na sua primeira fala, quando você fala de todos os problemas que vêm sendo enfrentados junto ao CFM, ao CRM, as dúvidas que são criadas. Me parece que o CFM perdeu uma grande oportunidade de manter em vigor a resolução de 2018, que é a resolução número 227 sobre telemedicina. Eu não sei se você poderia falar um pouquinho disso para nós, porque essa resolução ela era muito bem elaborada, com conceitos muito bem claros, específicos, falando sobre a necessidade, a importância da telemedicina, trazendo vários aspectos relacionados à telemedicina. No final, ela foi revogada, né? Teve o efeito repristinatório, voltando a vigorar a resolução de 2002, que é a 1643, que é uma resolução extremamente simples, uma resolução curta e que pouco fala sobre a telemedicina. E hoje, num momento desse, como nós estamos vivendo, a telemedicina tem sido uma forma importante de consulta, né, das pessoas, enfim. Como que você vê isso? Como que o Conselho Regional tem trabalhado essa questão? Eu concordo com você que essa resolução de 2018 era uma resolução muito bem feita, né? Houve um estudo bastante aprofundado, inclusive o relator dessa resolução, doutor Aldemir, era uma pessoa próxima a mim, porque fazia parte de uma comissão lá no CFM juntamente com ele, e ele, inclusive, me passou, né, as diversas literaturas que ele consultou na construção dessa resolução, inclusive artigos dos Estados Unidos, da Itália, ou seja, vários artigos estrangeiros, né, e formas de realização dessa telemedicina fora do país. A resolução de 2002 ela era muito simplória. E vocês imaginam, em 2002, qual era a tecnologia? Outro dia, por curiosidade, eu fui ver um histórico da tecnologia. O primeiro celular smartphone, vamos dizer assim, que era aquele BlackBerry, ele é de 2002. Vocês imaginam? O Skype, que nós estamos falando agora, ele é de 2003. O YouTube é de 2004. Vejam, em 2002, nós não tínhamos uma tecnologia que comportasse o uso da telemedicina. Tanto é que passaram-se 16 anos até que viesse uma resolução muito bem feita, né, com critérios muito bem delimitados com relação a quais tecnologias poderiam ser utilizadas, a proteção ao sigilo, a integridade da informação, a guarda dessa informação que era compartilhada, além das espécies de telemedicina, mas por questões talvez um pouco políticas, essa resolução foi revogada e, consequentemente, a de 2002 voltou a entrar em vigor. Mas, recentemente, e aí a males que vem para bem,
né, o fato da pandemia ter acontecido, de uma forma ou de outra, obrigou o CFM a autorizar o uso da telemedicina, né, sem estabelecer, pelo menos num primeiro momento, critérios muito rígidos do seu uso, até porque as tecnologias estão talvez se apresentando melhor neste momento e a gente está entendendo qual é a mais adequada para o uso da telemedicina, mas já houve uma promessa, recentemente eu ouvi o presidente do CFM dizendo que há uma tendência em que uma resolução mais completa, né, até porque no início desse ano foi ofertado aos médicos darem sugestões quanto a essa resolução da telemedicina. Então, há uma expectativa de que até no final do ano tenhamos uma resolução sobre a telemedicina e aí com os detalhamentos, talvez, da resolução de 2018, que traz uma segurança maior, tanto para o paciente quanto para o médico, no uso dessa tecnologia que agora passou a ser uma realidade, né, diante do que a gente está vivendo. Fred, então eu acho que tem alguma crítica do CFM, dos CRMs, né, ao veto do artigo 6º da Lei 13.989, né, que é a lei da telemedicina, e que, em tese, com o veto, retirou a possibilidade de que o CFM fizesse essa regulamentação. Você está apontando aí para a gente que ela virá, né, até o final do ano, mas sem esse respaldo. Como que você entende que o CFM e os CRMs enxergaram, né, esse veto presidencial ao artigo 6º da Lei de Telemedicina? Yara, eu confesso, e aí foi uma impressão tanto dos regionais quanto do CFM, que causou uma certa surpresa esse veto, na medida em que a própria elaboração do projeto de lei e as modificações que se deram durante o processo legislativo, houve uma participação bastante ativa do CFM. Então, na verdade, essa inclusão do artigo 6º, delegando ao CFM a possibilidade de regulamentação após a pandemia, era algo que foi construído, né, pelos poderes, né, pelas autoridades ali envolvidas, né, e causou certa surpresa. Por outro lado, Yara, ainda que tenha havido esse veto, e aí eu já ouvi a notícia de que o CFM, no Congresso Nacional, tentará cassar esse veto, né, pelo menos é um propósito. Independentemente disso, eu acho que faz parte do poder regulamentar do CFM, né, conforme estabelece a Lei 3268 de 1957, esse poder de regulamentar eticamente a medicina. Então, se o CFM tiver essa preocupação e terá de regulamentar a telemedicina, atendendo justamente à sua função, à sua prerrogativa de regular a conduta ética, eu não vejo nenhuma ilegalidade, né, nesse sentido. Porque, de um outro lado, vocês imaginam, o Congresso Nacional teve até uma certa dificuldade, ainda que esse projeto de lei tenha tramitado em regime de urgência urgentíssima, né, que é uma formatação do próprio regimento deles, demorou cerca de um mês, né, diante da situação que a gente vivencia. Então, eu tenho receio também de nós termos que aguardar o Congresso Nacional propor um projeto de lei, obviamente, com qualidade do ponto de vista técnico, mas, ao mesmo tempo, eu não vejo nenhum impedimento com que o CFM edite essa resolução, e o veto, mesmo que as razões tenham sido nesse sentido, da obrigatoriedade de ter uma lei, eu não vejo essa impossibilidade do CFM regular por meio de resolução. Muito bom, muito bom. Um papo muito bacana, acho que foi muito esclarecedor. Só temos a agradecer, né, Bruno e Yara, ao Fred, e esperamos contar com você em outros momentos para a gente conversar a respeito. Vamos ver como é que as coisas vão andar aí e vamos ver, né, Fred, que dias melhores venham e que a gente possa falar sobre coisas boas e boas resoluções e bons resultados e boas pesquisas e tudo mais. De fato, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, foi um prazer falar com pessoas tão queridas,
fico à disposição para a gente discutir outros assuntos, porque outros assuntos vão aparecer, cada dia é uma novidade, né, diante desse cenário, mas ao mesmo tempo eu vejo um horizonte positivo. A gente está aprendendo muito, né, não só pessoalmente, mas profissionalmente, com tudo isso que a gente está vivenciando, e as relações médico-paciente, médico-hospital, médico com outros profissionais da saúde, ela está se modificando e vai modificar, não só em face da pandemia, mas de tudo que a gente está vivenciando hoje e daqui para frente. Né? Valeu, foi um prazer falar com vocês. Obrigada, Fred. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, até mais.